Olha, pânico no governo Bolsonaro. Por quê? Não, primeiro, o governo Bolsonaro ele tenta emular o apoio de diversas categorias. Emular é como tentar convencer a população de que essas categorias estão apoiando o Bolsonaro quando na verdade não estão. E o Bolsonaro consegue enganar muito bem a direita, consegue enganar a extrema-direita, os bolsominions e até gente de esquerda que acaba acreditando que essas categorias têm um apoio maciço ao governo Bolsonaro, ao desgoverno Bolsonaro. Só que muitas vezes não dá certo porque a categoria realmente não apoia. No caso dos caminhoneiros, o Bolsonaro escalou lá o Zé Trovão para falar que os caminhoneiros estavam com o Bolsonaro, só que aí tem um problema, o Zé Trovão nem caminhoneiro ele não tem caminhão, é um caminhoneiro sem caminhão. E tá foragido até agora o Zé Trovão, se voltar pro Brasil vai preso na hora. E os reais líderes caminhoneiros convocaram, estão revoltados com o aumento do preço do diesel, o aumento de quase 10% que foi anunciado, e eles convocaram uma reunião para organizar uma greve geral contra o aumento dos combustíveis. Ou seja, uma greve que, no fundo, é contra o desgoverno Bolsonaro. Por mais que eles tentem não politizar, a gente sabe que quem está aumentando os preços é o Bolsonaro. O Bolsonaro está em pânico total. Por quê? Porque ele tem o risco de apagão e tem o risco de greve dos caminhoneiros. E ele não vê no horizonte, não vê porque simplesmente não há no horizonte, uma solução para esses dois problemas. O pior, o Bolsonaro ainda falou há 2 dias, ele falou, olha, 2, 3 dias, falou, olha, não há nada que esteja ruim que não possa piorar. Quer dizer, o Bolsonaro ali, ele estava falando do apagão e falando também do resto dos preços que vão começar a subir. Por quê? Quando o preço do diesel sobe, o preço do diesel já subiu quase 50% esse ano. O último aumento faz 3 meses e subiu mais ou menos 5%. Agora subiu quase 10%. Quando o preço do diesel sobe, tudo sobe. Só que o frete, que é o que o caminhoneiro ganha, não sobe nessa proporção. Aí o caminhoneiro ele compra, vamos lembrar que o caminhoneiro ele tem que comer, beber, pagar aluguel, pagar da sua casa, energia elétrica, ou seja, ele tem os seus gastos, as suas compras que ele faz cada vez mais alto, porque a inflação está altíssima, mas ele não ganha mais. E o pior, ele ainda paga mais também no preço do diesel. Então a coisa está ruim para os caminhoneiros e eles estão organizando uma greve. O Bolsonaro está completamente sem saída quanto a isso. Eu vou explicar tudo isso aqui porque está um pânico total no governo Bolsonaro. Eles estão na iminência de serem atacados por todos os lados. Eu não estou nem falando de investigação, estou falando de serem atacados por desastre econômico, greve e tudo mais. Mas antes disso, um segundinho. Se você é fora Bolsonaro, você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. Ou no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as minhas outras redes. Mas inscreva-se. Agora eu vou falar sobre greve dos caminhoneiros e tudo mais. Os caminhoneiros começaram a se organizar a partir do momento que o Bolsonaro falou: ah, não há nada ruim que não possa piorar. Ali naquele mesmo dia, o presidente da Petrobras falou que o preço dos combustíveis está defasado. Ou seja, o preço deveria estar mais alto, ou seja, falta o reajuste. A gente tem que repassar para o público, para o povo em geral, o preço, porque o preço do petróleo está aumentando. Só que aquilo é uma falácia. E quanto mais a gente mostrar a verdade para as pessoas, por isso que eu falo inscreva-se, mais gente saberá que é uma falácia. Os caminhoneiros sabem que é uma falácia. Por quê? Eu vou mostrar aqui uma comparação do preço do preço da gasolina, do diesel, no governo Dilma e no governo Bolsonaro. Tá aqui, ó, 2014, o ICMS era o mesmo, 28%. Tem estado que é 25%, tem estado que é 30%, tem estado que é 23%, mas enfim, aqui 28%. O barril de petróleo, no governo Dilma, custava, como você pode ver aí, $78. Hoje tá mais barato, tá 75. Inclusive, teve uma queda essa semana, isso aqui é de agosto, teve uma queda essa semana. O dólar no governo Dilma, ó, o dólar estava 2,47. Agora está 5,25, na verdade já está 5,40. E a gasolina, como dá para ver, dólar a 2,47, gasolina 2,86. O petróleo estava mais caro do que era hoje. Mesmo assim, a gasolina custava 2,86. Hoje a gasolina custa 7. Aí você fala, ah, mas é porque o dólar subiu. Mas dá para ver que o dólar não subiu na mesma proporção. E o petróleo está mais barato. Então não tem como falar que está defasado, está defasado. Tem uma coisa que explica o aumento do preço, que é uma outra imagem que eu vou te mostrar aqui, que é o que? A importação do diesel. Isso começou logo depois do golpe. Deram o golpe para que eles pudessem lucrar muito. Isso é o tanto de diesel que o Brasil importa, ou seja, a gente importa de outros países, a gente paga em dólar esse diesel. Em 2010, 2011, a gente importava, como você vai ver aqui, menos de 30% do nosso diesel, 20 e poucos por cento. Em 2017, a gente passou a importar 80%. Em 2019, no começo do governo Bolsonaro, a gente passou a importar 95% do nosso diesel. Aí você fala, Thiago, como é que em 2011, no governo Dilma, a gente importava só 20% do diesel e hoje
a gente importa 95%. O que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o governo Temer começou a desativar as refinarias do Brasil. Vamos lembrar, você pega o petróleo lá do pré-sal, ou de qualquer outro lugar, você pega o petróleo, aquele petróleo é óleo cru. Você tem que refinar esse óleo cru, ou seja, o nome da palavra refinar, a palavra refinar é uma palavra bonita, refinar, você vai tornar ele fino, uma coisa mais útil. E aí você refina o petróleo. Quando você começa a desativar as refinarias, sabe o que aconteceu? Aconteceu que o governo Temer começou a enviar óleo cru para os Estados Unidos e receber óleo refinado, ou seja, importar óleo refinado pagando em dólar. Então, a partir daquele momento, os preços começaram a subir. O que fez o senhor Jair Bolsonaro com o posto Ipiranga dele, o senhor Paulo Guedes? O Bolsonaro começou a desativar mais refinarias e o Paulo Guedes começou a fatiar a Petrobras e vender as refinarias, privatizar suas refinarias. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente envia o óleo cru e importa, e agora muito mais do que na proporção antiga. E o óleo que é refinado aqui no Brasil, sabe por que é refinado aqui no Brasil? Para exportação, ou seja, vem uma companhia estrangeira qualquer, lá da Noruega, dos Estados Unidos, da China, e vamos lembrar, a companhia de petróleo da Noruega e da China são estatais, viu? Essas companhias compraram as refinarias daqui, então elas pegam o nosso óleo do pré-sal, o óleo cru, refinam aqui no Brasil, e aí mandam já refinado para o país deles. E pronto, eles que desfrutam de todo o nosso petróleo. Enquanto isso, a gente compra dos Estados Unidos pagando em dólar. É por isso que o preço está alto. E aí, vem o senhor general presidente da Petrobras, que ganha 230 mil por mês, esse bandido, e fala, olha, o preço está defasado, a gente precisa de um aumento aí, virá um aumento aí no diesel nos próximos dias. Pronto. Os caminhoneiros estão revoltados com o governo Bolsonaro, muitos deles estão se conscientizando pouco a pouco desse processo que eu acabei de explicar. Claro, tem mais variáveis nesse processo, mas eles estão se conscientizando. Mais do que isso, muitos deles não querem saber. Assim, eu não quero saber, antes estava bom, agora não tá. Se não tá bom, a culpa é de quem? A culpa é de vocês que aumentam o combustível. Não interessa quem tá no governo é o Bolsonaro, então a gente vai protestar contra o aumento, vai respingar no Bolsonaro, o problema é dele, ele que se vire. Para você ter ideia, o Arthur Lira falou, logo depois da fala do Bolsonaro, o Arthur Lira disse, ó, não dá para ficar com o Brasil com gasolina a R$7 e preço do gás a R$120. Não, e a única chance não é repassar o valor para o consumidor, tem que ter outras maneiras. E aí ele convocou uma reunião de líderes de bancada para discutir isso, como abaixar os preços. Porque se depender do Bolsonaro, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a pagar 7, aí já 7,50, aí depois 8, 9, já a gasolina tá R$10, o diesel tá 8, 7, 8 reais e fica assim. E o Brasil cada vez pior, porque isso reflete no preço de absolutamente tudo. Então o Bolsonaro tá com esse problemão. E aí eu vou falar, caramba, Thiago, tem alguma solução para o Bolsonaro? Além de não ter solução, porque a solução para o Bolsonaro seria demitir o Paulo Guedes, demitir o presidente da Petrobras e colocar duas pessoas, não precisa ser de esquerda, mas duas pessoas que estejam comprometidas com melhorar a vida da população. Aí, claro, o Bolsonaro jamais fará isso. Só que tem um problema. Quando a coisa tá ruim, tem mais. Eu vou falar o que mais tem. Tem um apagão. Com o apagão, sabe o que acontece? Os preços dos combustíveis tendem a aumentar cada vez mais. A inflação tende a aumentar com o apagão. Por quê? Porque a indústria não produz. E como a indústria vai ter problema com energia elétrica, vai ter que usar outras formas de energia. Forma de energia é o quê? Combustível. Então a indústria começa a concorrer, comprar mais combustível. E aí, com essa concorrência, o preço sobe. Só que tem um outro problema. Você fala, Thiago, tem mais? Tem mais. E agora, eu não sei se é felizmente porque isso ajuda a derrubar o Bolsonaro, ou infelizmente porque é a gente que se ferra. E quando eu digo a gente, nesse caso é o mundo inteiro. O mundo inteiro, as bolsas de valores dessa semana estão derretendo no mundo inteiro por dois motivos. Um dos motivos é uma empresa chinesa imobiliária empresa que constrói, uma empreiteira chinesa que tá para falir. Eles não estão para falir, mas eles têm uma dívida de mais de 300 bilhões que eles estão para dar calote. Se eles derem calote, começa a acontecer um dominó, um efeito dominó, que aí o que acontece? Se uma empresa tão grande dá um calote de 300 bilhões, a gente tem que aumentar os juros. Se você aumenta os juros, abaixa o investimento em coisas físicas, em coisas reais, que os investidores começam a colocar o dinheiro deles em juros. E aí cai a produção, caindo a produção, sobe a inflação. Isso tudo são coisas que acontecem na economia. Só que esse não é o grande problema. O grande problema é que está havendo uma crise energética na Europa. O consumo de energia voltou ao normal, as indústrias estão voltando ao normal, a vida está voltando ao normal cada vez mais na Europa, e aí os preços estão cada vez mais altos. Preço do gás,
preço do petróleo estão subindo, começaram a subir. E tem um outro problema. A demanda, os estoques, principalmente de gás natural, estão em níveis críticos. E a demanda só subindo, a demanda tende a subir, porque mais e mais países estão com as restrições diminuindo, e diminuindo cada vez mais, porque mais gente está se vacinando, mais países estão colocando o passaporte da vacina em operação, então mais gente está se sentindo segura para sair de casa, porque você está vacinado, você sabe que está todo mundo vacinado, você sai mesmo, aí não vai ter problema, e aí o que acontece? Os reservatórios ficam cada vez mais num nível mais crítico. Com os crimes do Bolsonaro lá em Mogi das Cruzes, denunciando os crimes dele. Ó. Olha o desemprego, deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, a energia já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele é mentiroso, só enganou o povo. Mas o povo não é bobo, não vai cair de novo. Bolsonaro não. Ele é o culpado dessa inflação. 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 Tá aqui a música feita lá pelo Madeirada, do canal Madeirada, que faz sempre músicas contra o desgoverno Bolsonaro e muitas também exaltando a esquerda, exaltando o Lula. Parabéns, Madeirada. E uma informação que ficou faltando no vídeo, viu? O líder caminhoneiro falou, em 2018, na eleição do Bolsonaro, 90% da categoria estava com Bolsonaro. Hoje é menos de 20%, não tem quase ninguém. Você fala de Bolsonaro, não vem ninguém rebater. Os bolsonaristas estão assim, acuados, porque eles sabem que estão errados. A coisa vai ficar bem feia para ele. Quem quiser apoiar nossas ações, embaixo do vídeo, botão Seja Membro. No primeiro comentário deixo Pix, PicPay. Deixo também minhas outras redes sociais. Falou!